Pessoal, bom dia. Que Deus nos abençoe. Tenhamos todos nós aqui nesta manhã um encontro que possa ser bastante agradável, mas sobretudo proveitoso. A sequência dos nossos trabalhos aqui nos domingos de manhã nos trouxe hoje esse capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Amai os vossos inimigos. Eu vou projetar de início o primeiro texto que o Allan Kardec colocou, extraído naturalmente do Evangelho de Jesus, para que depois ele possa fazer os seus comentários. Esse capítulo, inicialmente, esse capítulo tem 3 partes. A primeira é essa aqui, retribuir o mal com o bem. A segunda se chama os inimigos desencarnados. E a terceira é dar a outra face, como nós vamos ver. Começando então por esse texto, nós vamos logo perceber que é um pedacinho do Sermão da Montanha, do Evangelho de Mateus, no capítulo 5. O texto aí é assim: aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Esse texto, portanto, é um pedacinho que o Kardec aproveitou do Sermão da Montanha, onde Jesus, em diversas ocasiões, corrigiu algumas coisas que estavam na lei antiga. Então, é muito comum aparecer falas assim: vocês ouviram que antes foi dito, que foi dito aos antigos, isso, e eu, porém, digo tal. Então, ele mudava alguns preceitos, algumas disposições que estavam na lei antiga e que ele vinha, então, reformular. Ele vinha dar uma nova concepção àquilo que o pessoal tinha. Antes da gente comentar isso aqui, eu vou colocar 3 pedacinhos, 3 textos rápidos aqui do Velho Testamento. Coisas ligadas a esse tema, para a gente ter uma ideia. No livro do Êxodo, no capítulo 23, Êxodo é o segundo livro bíblico do Velho Testamento. A chamada Torá, ou a lei, como eles costumavam chamar, se compõe dos 5 primeiros livros do Velho Testamento. Então ali você tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Isso quando se fala em lei de Moisés, como eles costumam chamar, é isto. O Êxodo é o segundo livro. Esse livro, ele contém as narrativas referentes à saída dos hebreus do Egito, toda aquela trajetória que eles percorreram rumo à Terra Prometida. Existe um pedacinho que diz assim: não serás parcial, nem mesmo para favorecer o desvalido no seu processo. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo,
ou seu jumento, lhe reconduzirás. Se vires caído debaixo da carga o jumento daquele que te odeia, não o abandonarás, mas o ajudarás a erguê-lo. Então vejam que é um texto que já havia algo bastante consistente em torno disso, lá atrás, no Velho Testamento. No livro de Provérbios, por exemplo, esse texto do meio aqui: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Então já estava lá também uma referência muito forte nesse sentido. Em Lucas, esse pedacinho aí: sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Ora, Kardec colocou aquele primeiro texto que eu havia projetado ali: tendes ouvido que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ora, essa é uma questão, essa parte do amarás ao teu próximo, sim, ela está explícita lá no livro antigo, no Levítico, no Novo Testamento. Essa parte que Jesus toma aqui para falar com o povo, odiarás o teu inimigo, não se encontra em nenhum texto do Velho Testamento dessa forma. Deduz-se, segundo os estudiosos, que isso aqui foi algo que surgiu com a tradição oral. Uma determinada facção dos judeus adotava muito esse tipo de discurso, esse tipo de procedimento, e até porque, em toda a lei também, há muitas indicações no sentido de que você deve amar aquele que faz parte do teu grupo. Amarás ao teu próximo, por exemplo, que está no Levítico, está muito diretamente ligado à questão. O teu próximo aqui significa mais exatamente aquele do grupo judeu, não os demais, né? Embora existam em outras partes textos que surgiram que o estrangeiro, enfim, o não judeu também seja tratado bem, digamos assim, né? Então, o comentário que o Kardec faz aqui a respeito disso, eu vou colocar aqui em 3 pedacinhos rápidos. Nós temos estabelecido pelo Evangelho que o amor ao próximo é um mandamento sublime, é um mandamento que estabelece o princípio da caridade, né? Agora, o que ele comenta aqui é o seguinte: amar ao inimigo é levar esse princípio à sublimidade, é superar as próprias limitações mais ainda, né? Então, uma coisa que ele faz questão de nos explicar aqui, e que às vezes parece difícil entender esse preceito, amar o inimigo, não é uma coisa natural, é algo como que antinatural. Quando você se defronta com uma pessoa que você sabe que não gosta de você, que é seu inimigo, que te odeia, que fará tudo para te prejudicar, não é natural você ter por ela uma afeição, uma ternura, que isso seria contrário a todo tipo de sentimento. A própria, digamos assim, ele vai colocar aqui, ó, isso resulta também até mesmo de uma lei física, que é a questão de assimilação e repulsão de fluidos. Nós sabemos que um pensamento bom, benévolo, emite e projeta na direção da pessoa um fluido de boa qualidade, agradável. Mas um pensamento malévolo, um pensamento de ódio, um pensamento de repulsa, vai emitir e projetar na direção da pessoa a quem se destina um fluido que vai causar uma impressão ruim. Portanto, haverá naturalmente uma repulsão. Então, Kardec vai comentar aqui exatamente isso. Até mesmo resulta isso de uma lei física. É preciso entender, diz ele, é preciso entender bem
o significado da palavra amar, aqui nesse princípio dado por Jesus. Nesse sentido, ele coloca aqui o seguinte: ele não pretendia, ao dizer essas palavras, que se deve ter pelo inimigo a mesma ternura que se tem por um irmão ou por um amigo. É diferente. A ternura pressupõe confiança. E não se pode ter confiança naquele que se sabe que nos quer mal. Não se pode ter para com ele as efusões de amizade, desde que se sabe que ele é capaz de abusar disso. Enfim, não se pode ter, ao encontrar um inimigo, a mesma satisfação que se tem ao encontrar um amigo. Portanto, é preciso entender o que significa amar, nesse caso aqui. Não é chegar perto da pessoa, porque Jesus mandou amar, então eu vou abraçar carinhosamente, vou baixar toda a minha guarda para alguém que eu sei que poderá me prejudicar. Não é isso. Então, vem esse texto aqui, que dá uma definição bem clara, muito boa, acerca do significado de amar nesta situação. Então vamos ver. O que está em amarelo aqui, ó. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor. Até porque isso prejudica a quem sente, não ao outro. Não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. É socorrê-los em se apresentando a ocasião. Vimos até aquele texto do Velho Testamento que fala isso. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que os possa prejudicar. É, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Então, é claro que isso aqui é uma proposta bastante desafiadora, né? Renunciar a qualquer propósito de vingança, não guardar ódio, não guardar rancor, perdoar, isso tudo pressupõe uma atitude de renúncia, né? Uma atitude de desprendimento. E é preciso realmente aí uma carga muito grande de amor dentro da pessoa. Porque muitas vezes a gente vai pensar, mas como? Me ofendeu? Perdoar é um ato de fraqueza. A gente ouve muita coisa. Perdoar é um ato de fraqueza. Como? Você vai deixar passar isso? Isso vai levar desaforo para casa? Você não vai fazer nada? Às vezes a pessoa se sente violentada, ela própria, mas eu não vou fazer nada, me magoou tanto, eu vou deixar por isso mesmo. Essa é uma questão bastante importante, com a qual nós devemos nos preocupar, porque em última análise, o maior prejudicado na questão do ódio, do odiar, do não perdoar, é aquele que guarda o ódio. É aquele que não perdoa. Porque o que acontece numa situação dessa? Muitas vezes, aquele que te fez o mal não está nem um pouco preocupado com isso. Isso faz parte do modo de ser da pessoa. Ela não está nem um pouco preocupada. Agora, você fica guardando, agasalhando aquele ódio, aquela coisa dentro de si, ruminando. Isso vai te fazendo mal, pode prejudicar até a saúde. Então, essa é uma recomendação prática, da mais alta utilidade para todos nós.
Kardec ainda coloca aqui para nós pensarmos uma coisa muito interessante. Não é ter por eles uma afeição que não é natural, uma vez que o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira inteiramente diversa da de um amigo. Agora, sobretudo, ele fala aqui o seguinte: amar os inimigos é um absurdo para o incrédulo, aquele que só enxerga a vida presente, aquele que não considera sob nenhuma hipótese a vida futura. Então, tudo se resume na satisfação atual. Se a pessoa concentra todos os seus interesses, todas as suas atenções na vida presente, ele vai dizer aqui, é natural que ele veja no inimigo uma criatura perniciosa, do qual é importante que se livre o mais rápido possível. Ora, isso, ele vai pensar assim: só a morte pode me libertar dessa pessoa. Daí o desejo de vingança, nenhum interesse em perdoar, a menos que seja para satisfazer o seu orgulho. E mais, perdoar pode parecer a muitas pessoas, em certos casos, uma demonstração de fraqueza, como já foi dito, indigna da sua personalidade. Então, mesmo que não se vingue, não deixa de guardar rancor. Agora, se a gente olha para o passado, se a gente olha para o futuro, se a gente consegue com clareza enxergar a vida presente como apenas um elo nesse meio todo, nós vamos ter, para com essas coisas, uma consideração menor. Vamos valorizar menos esse tipo de coisa, porque nós sabemos que esse tipo de sentimento vai prejudicar o andamento do nosso próprio futuro. E tem mais um detalhe. Isso daqui, ó. Nós sabemos, nós espíritas, que nós vivemos num mundo de provas e expiações. Um mundo próprio para acolher espíritos como nós, espíritos atrasados, espíritos imperfeitos, que, é lógico, cada um traz consigo já uma carga enorme, às vezes de coisas para acertar, dívidas para com a lei divina, necessidade de crescer. E o que é que acontece? Entender que as maldades com as quais a gente se defronte fazem parte do conjunto de provações às quais nós estamos submetidos, por um motivo ou por outro. Ou por questões de dívidas anteriores, por questões de problemas anteriores, que agora é do nosso mais alto interesse consertar, reparar, harmonizar. Para quê? Para se libertar, para que depois, veja a importância de considerar o futuro, não só o presente. O futuro. Eu agora posso perder alguma coisa, perdoando, muitas vezes a pessoa acha que está perdendo alguma coisa, mas está ganhando em termos de harmonização, de felicidade, porque se liberta. O segundo tópico desse capítulo aqui nos leva a uma análise especificamente espírita. Especificamente espírita. Porque isso aqui já sai do plano encarnado e passa a nos fazer ver o outro lado. Inimigos também no plano espiritual. Por quê? Porque nós sabemos que muitas vezes, em função das desavenças, dos atritos, dos conflitos que se estabelecem nas nossas relações, aquele que desencarna guardando ódio de nós, guardando rancor, tendo alguma coisa contra nós, poderá nos perseguir mesmo depois. Poderá tentar nos prejudicar. Daí, quando Jesus falava, por exemplo, que a gente lê nos evangelhos, uma coisa muito interessante: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele. Lembram dessa passagem? A ideia básica é exatamente essa: não permitir que alguém desencarne com desavença, com atrito, em conflito conosco. Buscar essa harmonização enquanto estamos aqui, encarnados juntos,
para que não subsista para depois nenhuma animosidade, para que a gente apazigue tudo, deixe tudo em paz, deixe tudo acertado, e seremos assim mais beneficiados. Veja, essa questão aqui, o primeiro ponto em cima, maldade não é o estado permanente dos homens. Nós sabemos muito bem que nós progredimos, todos progridem, evidentemente. Então, quando a gente pensa que alguma pessoa é má, ela pode ser má mesmo, agora, está sendo má. Nós também somos, às vezes. Então, o que acontece? Todos melhoram, todos evoluem, todos progridem. Então, isso não é um estado permanente. A pessoa não vai ser assim para sempre. Ela vai melhorar também, e nós também vamos melhorar. E à medida em que isso vai acontecendo, os motivos de desavença, os motivos de desarmonia, tendem a ir desaparecendo. Daí que, do princípio, da visão dada pelo Espiritismo, a questão, um ditado antigo que existe, que o Kardec coloca aqui, extinguir o ódio com sangue. Então, muitas pessoas pensavam, isso vigorou por muito tempo, e ainda hoje pode ser que alguém pense assim, é o seguinte: extinguir o ódio com sangue era justamente isso. Se há uma animosidade, se há uma inimizade, se há algo inconciliável, mata o inimigo e pronto, eu me livro dele. Ora, nós, espíritas, sabemos que o desencarnado está apenas mudando de plano. Ele está apenas saindo daqui do plano encarnado, mas está indo, continua vivo, e se a animosidade não foi desfeita, se não houve harmonização, ele pode pretender se vingar de nós, ele pode pretender nos prejudicar. Então, quando nós agimos bem, quando nós geramos créditos a partir da nossa maneira de proceder, nosso modo de agir é bom, agimos no bem, fazemos o bem, perdoamos, aquele que eventualmente, do outro lado, ainda tenha de nós alguma raiva, algum ódio, algum resquício de animosidade, ao ver que nós estamos procedendo bem, que nós estamos procurando fazer as coisas certas, que hoje nós estamos tentando nos modificar, cultivando sentimentos melhores, tentando amar o próximo, ser bom, fazer o bem, ele também será tocado por essa transformação. Dificilmente ele manterá aquela atitude de ódio que ele tinha de nós, porque ele vai ver o nosso procedimento atual. E ele vai, obviamente, observar e vai lá, vamos, esse não é aquele que eu odiava, aquele que eu detestava, parece que está mudado, parece que está agora fazendo alguma coisa boa. Então, ele vai provavelmente se afastar, dar um tempo. Uma maneira eficaz, muito eficaz, que nós temos, uma delas, para amenizarmos os problemas, evitarmos as chamadas obsessões, perturbações espirituais, é esta: trabalhando no bem, fazendo o bem, mudando as nossas atitudes, os nossos pensamentos, porque com isso nós nos colocamos do lado bom, nós conquistamos créditos e até mesmo podemos ganhar a simpatia de um antigo inimigo e fazer dele um amigo, né? Nós não nos livramos do ódio ao promover a morte, como está aqui, e evitamos, desenvolvendo amor, evitamos o problema das obsessões e das subjugações que tanto afligem a tanta gente. A última parte desse estudo aqui é assim: se alguém te ferir, é aquele ensinamento de Jesus que todo mundo conhece, muito falado, sempre lembrado, né? Se alguém te bater na face direita, ofereça também a outra, tal.
Esse texto é basicamente o seguinte, ó, faz parte ainda do Sermão da Montanha, está na mesma sequência. E a maneira de falar é muito parecida. Aprendestes que foi dito. É aquela sequência em que Jesus corrige, como eu já disse antes, corrige coisas que estavam estabelecidas anteriormente. Essa realmente está no texto. Isso estava lá. Êxodo, aqui no amarelinho, Êxodo 21, 24. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Isso dessa forma completa, mas pouca gente sabe, né? A gente ouve falar muito olho por olho, dente por dente. Mas a coisa ia além. Era mão por mão e pé por pé também. E tinha muito mais, boi por boi, cavalo por cavalo, asno por asno. Que, na verdade, era um avanço isso aqui, numa situação anterior. Porque o que acontecia? Se alguém roubava um cavalo da pessoa, ela ia lá e roubava 10 do outro. Se alguém matava um da sua família, o sujeito ia lá e matava 10 da outra. Aí, a legislação veio dessa forma aqui. Olha lá, vamos botar ordem nesse negócio aqui. Quantos cavalos teu ele roubou? 1, então você rouba um dele. Quantos ele matou da tua família? 1, então você mata um só da família dele. Vem cá, ele matou uma tia sua? Espera aí, você tem tia? Vai lá e mata a tia dele. Mais ou menos assim. Isso era um avanço em relação ao que se tinha anteriormente. É óbvio que aos nossos olhos isso é uma barbaridade. Era própria para uma situação, né, de 4.000 anos atrás. Aí Jesus corrigiu. Ele veio e disse assim, ó, aprendestes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, que não resistais ao mal que vos queiram fazer, que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra, que se alguém quiser pleitear contra vós para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1.000 passos com ele, caminheis mais 2.000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Isso está lá. É Sermão da Montanha, repito, no capítulo 5 de Mateus. O evangelho atribuído a Mateus, capítulo 5, 6 e 7, contém o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha está também no evangelho de Lucas, num capítulo só. Acho que é o 6º. E não está presente no evangelho de Marcos e nem no evangelho de João. Não sei dizer porquê. Então vejamos. Aqui, essa legislação draconiana, do jeito que ela está aqui, olho por olho, dente por dente, foi algo tirado da legislação do Código de Hammurabi. Hammurabi, o século, acho que bem antes de Cristo, né, pelo século XVIII, uma coisa assim, ele tinha uma legislação muito severa, muito violenta, né? E aqui foi aproveitado isso aqui da legislação do Código de Hammurabi. Agora, vejam só, essa questão então do que Jesus está propondo. Kardec vai nos apresentar um raciocínio aqui que é preciso a gente considerar. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Quer dizer, olho por olho, dente por dente, jamais. Isso é uma violência, uma coisa do passado. Jesus fez uma outra proposta. Nós vimos aqui, a proposta dele é de mansidão. Aqui, não complicar, não criar caso. Tanto que ele fala aqui assim, ó, se alguém bater, oferece a outra. Isso não significa, para que seja tomado ao pé da letra, evidentemente, olha, o sujeito te dá um tapa do lado de cá, você fala, dá outra aqui, não é? Isso é burrice, não é nada disso, na verdade. Ele vai além, ele fala, se alguém quiser entrar contra você para te tirar alguma coisa, dá também a outra. Ou seja,
não complica, tenta harmonizar sempre que possível. Se alguém quiser que você caminhe 1000 passos, caminhe 2000. Evita problema, evita confronto, evita dissensão, briga. Procure a paz. Essa é a ideia. Agora, o Kardec vai nos apresentar aqui uma análise em torno disso. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Ele fala aqui o seguinte, olha, não é preciso, evidentemente, retribuir injúria por injúria, porque alguém te fez isso, você também faz. Isso seria o olho por olho, dente por dente. Não é isso, evidentemente. Agora, ele fala aqui mais uma coisa. Para o orgulhoso, isso parece uma covardia, porque ele não compreende que há mais coragem. Vejam que coisa interessante. Há mais coragem em suportar o insulto do que em se vingar. Mais coragem em suportar o insulto do que em se vingar. Vingar-se é a parte mais fácil. Coisa de gente fraca, o que ele está dizendo aqui. Agora, não se deve tomar ao pé da letra, da mesma forma como aquela outra que Jesus fala, se teu olho for motivo de escândalo, arranca-o e joga-o longe. Não se deve jamais tomar isso ao pé da letra, evidentemente, senão vai ficar todo mundo cego, né? Então, a ideia básica nisso aqui, ele fala assim, levada às últimas consequências, essa máxima condenaria toda a repressão, porque se deixamos o campo livre aos maus, aos violentos, se não se faz nada contra eles, eles logo vão tomar conta de tudo. Então ele vai dizer aqui o seguinte, ó, deixaria o campo livre aos maus, que nada teriam a temer. Não se pondo freio às suas agressões, bem logo, todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, nos diz que não devemos entregar de boa vontade o pescoço ao assassino. Por essas palavras que nós vimos aqui, Jesus não condenou a defesa, mas sim proibiu a vingança. Quer dizer, não proibiu a defesa. Eu inverti as palavras aqui. Não proibiu a defesa, mas condenou a vingança. É óbvio que nós temos o direito de nos defender. Essa coisa de dar um tapa aqui, dar outro aqui, se der um aqui, você vai se defender. Se necessário for, dá um outro no sujeito também. Agora, a nossa lei, inclusive, não é só a lei divina, a nossa lei, inclusive, estabelece o excesso. A legítima defesa é um direito. Legítima defesa é um direito. Mas quando o sujeito, no exercício da legítima defesa, vai além, extrapola, vai além do necessário, quer dizer, você já se defendeu, o adversário já está dominado, mas aí ele, porque foi agredido, continua batendo e mata o outro. Desnecessário. A lei não aceita isso. A nossa lei já condena isso. Então, é interessante que nós entendamos, defender-se, defender o próprio patrimônio, é um direito. É um direito que todos nós temos. Agora, que ele seja entendido dentro dos limites legais, né? Dentro daquilo que de fato é defesa, que não passe da defesa ao ataque, extrapolando, levando ao excesso a própria defesa. Aqui, nós temos um resuminho disso. Em resumo, seria assim, ó, não se deve pagar o mal com o mal. Outra, aceitar com humildade tudo que seja de molde a lhe abater o orgulho.
maior glória lhe advém de ser ofendido do que de ofender, suportar pacientemente uma injustiça do que praticar alguma. Mais vale ser enganado do que enganador, arruinado do que arruinar os outros. Esses preceitos podem parecer absurdos, mesmo esses aqui, mesmo esses. Só que aqui a gente tem que levar em consideração aquilo que foi dito antes: vida futura, comprometimentos posteriores. Melhor ser enganado do que enganar. É óbvio, porque à medida que você é enganado, digamos que você seja prejudicado, talvez você esteja ressarcindo um débito anterior. Talvez com isso você possa estar quitando um débito para com a lei divina. Quitando-se, ficando ok e habilitando-se a prosseguir tranquilo. Agora, quando você agride, quando você comete a injustiça, quando é você o ofensor, aí é inteiramente diferente. Porque nesse instante você está dando origem a um processo de endividamento. E essa dívida irá se apresentar mais tarde. Então, à medida que nós, eventualmente, contemplando uma felicidade imediata, não hesitamos em prejudicar alguém, coisa que a gente vê demais acontecendo, e precisamos tomar cuidado para não agir assim também, principalmente no campo da política e outros campos. Quando a pessoa está investida de poder, quando ela detém alguma possibilidade, nós vemos com frequência, vamos pegar o exemplo do político que se locupleta, aquele que leva vantagem, aquele que recebe muito dinheiro, que poderia ser utilizado num benefício popular, por exemplo, mas ele pega para si. Ele está contemplando uma felicidade imediata, uma vantagem imediata, e com isso prejudicando muita gente. O que é que ele está preparando para si mesmo? Um resgate posterior. Está criando uma dívida da qual terá que prestar conta. Se não for nesta encarnação, provavelmente será em outra. Nós, muitas vezes, achamos muito estranho quando nós vemos tanta situação de dor, de dificuldade, de sofrimento, coisas terríveis acontecendo, e realmente despertam a pena, despertam a compaixão, a gente fica solidário com a dor. É natural que seja assim, e nós temos que ajudar mesmo, quando pudermos. Mas por que tem tanto sofrimento? Por que as coisas acontecem tanto dessa maneira, com essa intensidade? O Espiritismo nos explica. Essas pessoas provavelmente alguma coisa trazem consigo. É algum ressarcimento, algum acerto de conta, algo que está acontecendo agora, que nós não enxergamos lá para trás, não vimos a origem. Como nós não vamos ver o que vai acontecer com as pessoas que hoje estão agindo mal, nós não vamos ver amanhã o que vai acontecer com eles. A gente não consegue estabelecer essa ligação de causa e efeito, essa relação, porque a gente enxerga muitas vezes uma coisa acontecendo, mas não vê a outra. Hoje nós estamos vendo aqui a dor, o sofrimento de alguém, mas nós não vimos o que aconteceu com ela no passado, o que é que ela fez. Hoje nós estamos vendo alguém agindo mal, prejudicando, caluniando, matando, etc. Estamos vendo. E nossa, mas que coisa! Nós não vamos ver o que vai acontecer com ela amanhã, numa próxima encarnação. Então fica difícil para nós estabelecer com clareza essa relação de causa e efeito. Daí muita gente fala assim, mas não tem justiça no mundo, essa coisa toda que a gente às vezes vê as pessoas falarem, não é? Enfim, para finalizar, algumas frases aqui, só para refletir a respeito. Lord Byron, um famoso pensador, diz assim: o ódio é o prazer mais duradouro. Os homens amam com pressa, mas odeiam com calma.
É umas coisas que não fazem muito sentido, mas o ódio, esse aqui, Schopenhauer, o ódio constitui de longe o prazer mais insistente. Os homens amam às pressas, mas detestam longamente. É quase a mesma coisa que o outro falou, né? Mas é uma bobagem também, né? Esse sim. Isso aqui é muito interessante, muito importante. O ódio revela muita coisa que permanece oculta ao amor. Lembra-te disso e não desprezes a censura dos inimigos. Isso tem um sentido muito profundo, realmente, porque aquilo que um amigo não te fala, o inimigo fala. Presta atenção. Nem sempre aquilo que o inimigo fala é bobagem. Muitas vezes ele está apontando algo que o amigo não tem coragem de apontar, mas o inimigo vai te dizer. Santo Agostinho já falava isso. Não sei se vocês se recordam daquela análise que tem no Livro dos Espíritos sobre autoconhecimento, na questão 919A, quando ele fala sobre autoconhecimento. Então, num dos itens que ele coloca ali, ele vai falar exatamente isso. Para você não descuidar, não desprezar, nem mesmo a opinião do teu inimigo a teu respeito. Observa bem, porque alguma coisa daquilo que ele vai falar, pode ser que mostre algo que você tenha que modificar em você. Algo que você tem, um defeito que você não enxerga, que o amigo não vai te falar, mas o inimigo vai. Se nós tivermos essa humildade, essa consciência, às vezes nós podemos aproveitar uma crítica de um inimigo e falar, mas pera, deixa eu ver se ele não tem alguma razão nisso que ele está falando. Porque às vezes não tem mesmo, né? Está falando porque gosta, tem inimizade, animosidade, tem raiva de nós, então vai falar. Mas às vezes tem alguma coisa ali que tem alguma verdade. Se nós pudermos aproveitar, vai ser bom. Agora veja isso daqui. Vejam isto. Lenin, precisamos odiar. O ódio é a base do comunismo. As crianças devem ser ensinadas a odiar seus pais se eles não são comunistas. Isso é um negócio interessantíssimo, né? E um outro assunto que se fala aqui é sobre o duelo. Mas o duelo é algo que aparece e, é claro, em outras épocas era uma coisa muito comum. Aí, essa aqui é mais conhecida nossa, né? Lembra do Velho Oeste? Né? Mas o pessoal usava muito esse também da espada, né? E era uma questão de lavar a honra. Então era uma coisa muito complicada, porque isso é muito comentado aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, por diversos espíritos que vão analisar o assunto. É uma coisa tramada friamente, né? Porque o que acontecia com o duelo? Um desafio, um desentendimento, algo que acontecia, e alguém era desafiado. Ele era obrigado a aceitar o desafio, senão ele seria tido como covarde, ele era ofendido, ele tinha que lavar a honra, essa coisa toda. Mas o duelo nunca se dava na hora. Sempre era marcado uma hora, um dia depois, 2, sei lá, tempos depois. Ou seja, o que os Espíritos vão dizer? Era algo feito friamente, porque já tinha dado tempo das emoções esfriarem, se acalmarem. Quando você reage com violência, não que seja justificado, né? Mas quando você reage com violência no calor da emoção, no calor da discussão, é uma coisa. Tem até uma atenuantezinha, né? Mas no duelo nem isso tinha, porque era marcado para dias depois. Então já tinha dado tempo de pensar, de esfriar os ânimos, de acalmar as emoções. E mesmo assim o sujeito ia para o duelo. E eles vão dizer aqui uma coisa muito interessante. Da parte daquele que tinha habilidade no manuseio da arma e que tinha certeza da vitória, isso era considerado um assassinato. Um assassinato frio. Ele sabe que ele vai ganhar. E aquele que não tinha habilidade nenhuma com a arma, mas que era obrigado a aceitar o desafio, era um suicídio.
porque ele sabia que ele ia perder, né? Eu vou ler uma frase aqui para encerrar isso aqui, que é assim, ó. Duas. Dentro desse negócio de ferir a face direita. Eis porque vos dizemos incessantemente, voltai os vossos olhos para o futuro. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos sereis feridos pelas coisas da vida. Quanto mais nós contemplarmos a vida como um todo, menos valor dado à vida presente e mais valor dado à vida espiritual, ao futuro, os impactos da vida atual terão menos força sobre nós e nós daremos a elas menos valor. E uma última, o sacrifício de amar os que vos ultrajam e perseguem é penoso. Mas é isso precisamente o que vos torna superiores a eles. Se vós os odiasseis, como eles vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. Essa é uma reflexão que nos deu aqui o Espírito Fenelon, num subtítulo chamado O Ódio, que é uma coisa muito óbvia, né? Se nós, é lógico que é muito difícil exercitar esse mandamento aqui de Jesus, ainda que compreendido à luz do Espiritismo, perdoar, renunciar à vingança e tudo mais. Mas ele fala assim, isso é difícil, mas agora, é exatamente isso que vos torna superiores ao outro, porque se você odiar ele como ele te odeia, então você é igual a ele. Pensemos nisso. Que Deus nos abençoe. Bom domingo a todos.